Muito bem, começamos mais uma edição do PodPós, um podcast realizado pela Dalmas. E hoje eu estou aqui com minha entrevistada. Eu vou fazer questão com que ela se apresente, porque eu vou deixar parte das perguntas e das provocações para mim. Se apresente, por favor, para quem está nos assistindo. Eu sou a Jaine Batista, sou psicóloga, graduada pela PUC Goiás. Atualmente faço pós em avaliação psicológica aqui pela Dalmas, mas já tenho uma outra pós também, psicodrama psicoterápico. Eu que não sou da área, não tenho a mínima noção do que é um psicodrama psicoterápico. Para mim, vai apresentar em qual teatro mesmo, hein? Né? Teatro mesmo, você acredita? É mesmo. É uma abordagem psicológica, né? O meu método de trabalho. Atualmente eu trabalho com psicologia clínica e eu utilizo as técnicas do psicodrama, que justamente utiliza aí algumas técnicas do teatro para trabalhar as questões emocionais, traumas psicológicos. É uma abordagem de ação. Ótimo. Me conta um pouquinho como é que foi que você fez e por que você surgiu esse interesse de avaliação psicológica? Bom, eu já atuo como psicóloga clínica desde 2017, que eu trabalho exclusivamente com isso. Então, dentro da prática clínica, a gente já trabalha com avaliação psicológica. O que eu não fazia antes era a testagem psicológica, que é a aplicação dos testes. Mas a avaliação em si, o psicodiagnóstico, isso aí está diariamente dentro dos consultórios, ali no processo psicoterapêutico. Porque a gente está constantemente fazendo essa avaliação para acompanhar de perto o progresso dos nossos pacientes. Qual que é a diferença de testagem psicológica e avaliação psicológica? A avaliação psicológica é o processo como um todo, que envolve a técnica da entrevista, por exemplo, de observação clínica, e envolve também a testagem. A testagem está dentro da avaliação psicológica. A testagem em si é a aplicação dos testes psicológicos propriamente ditos. Então, é só uma parte do processo todo que é a avaliação. A avaliação é o todo, é o resumo da obra. É o todo, é o E- todo. E, por exemplo, no curso, na pós-graduação em avaliação psicológica, você aprende o todo ou você aprende só a aplicar os testes? A gente aprende o todo. Desde o momento de como fazer ali o plano de ação para aquela pessoa que está vindo procurar pela avaliação psicológica. A gente precisa entender o que ela quer, qual que é o objetivo daquela avaliação. E a partir daí que a gente consegue elaborar o passo a passo, a entrevista que vai ser utilizada, o tipo de observação que vai precisar ser feito, se só no consultório é suficiente, se a gente vai precisar fazer algum tipo de visita em algum local, na casa da pessoa, ou no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, e definir também os testes que serão aplicados de acordo com cada construto ali que a gente vai ter que avaliar. Você disse que você já realizava avaliação psicológica antes de fazer a pós-graduação, aqui na Dalmas. Qual que é a diferença de fazer avaliação psicológica sem ter uma especialização e o que você percebeu de diferença depois de fazer essa avaliação, a especialização em avaliação psicológica? Então, antes eu não utilizava os testes, então era um processo de psicodiagnóstico ali que eu fazia através de observações, entrevistas e aplicação de algumas outras técnicas que não são testes psicológicos. Dali eu já conseguia chegar em algum objetivo de, por exemplo, ter um possível diagnóstico dos clientes. Com a pós, eu me sinto mais segura para aplicar os testes, que era o que eu não tinha segurança. Então, eu tinha muito receio de pegar e aplicar um teste que eu não tinha ali muita confiança e não saber analisar os resultados depois. Quanto tempo que é de pós-graduação? São 18 meses. 18 meses. 18 meses. Aqui em Goiânia que você fez? Aqui em Goiânia. Eu estou em processo, William. Então agora vamos para as perguntas provocativas. Vamos lá. Você quer falar de crime ou você quer falar de estética? Primeiro. Vamos começar por estética primeiro, depois a gente parte para o mais pesado, que é o crime. Beleza. Olha só, na bariátrica, né, uma cirurgia muito conhecida, todo mundo conhece alguém que fez bariátrica, você precisa de um teste de avaliação psicológica. Sim. Você sabe quais são os parâmetros ou quais são as perguntas que precisam ser respondidas num teste de avaliação psicológica
para a cirurgia bariátrica? Então, na verdade, não existe um teste específico para cirurgia bariátrica. Como eu disse, a avaliação psicológica ela é um conjunto de coisas que a gente vai fazer ali. Então, parte da entrevista inicialmente, que é ali que eu vou conseguir levantar o que eu preciso avaliar nessa pessoa. Mas, geralmente, a gente avalia personalidade e dentro de personalidade a gente vai analisar ali alguns comportamentos que podem representar um risco para essa pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia, que é uma cirurgia invasiva, sim. Apesar dela não ficar hoje em dia uma grande cicatriz, mas está mexendo dentro do corpo da pessoa e isso vai trazer implicações psicológicas também. A gente avalia também questão de risco para suicídio, risco para depressão, ansiedade, porque são coisas que vão influenciar. Então, vão ser aí, pelo menos, uns 4, 5 testes que a gente precisa aplicar nessa pessoa para ter uma avaliação completa, boa. Tem um protocolo assim que fala, olha, você tem que ter 4, 5 testes para ser aprovado. Tem gente que faz um teste só e daí já vai direto para a cirurgia e o médico fala, tá bom, você tá bem. Infelizmente, falta essa padronização, que hoje não tem um protocolo. Vai muito da boa-fé de cada profissional, da pessoa enxergar que aquilo ali é um ser humano que vai ser submetido a uma cirurgia de risco e que é nossa responsabilidade também ali junto. Infelizmente, há muita negligência com relação a isso no mercado hoje. Eu já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas que conseguiram um laudo com uma entrevista. E quem pede a relação de avaliações é o médico? É o médico. O cirurgião? Pelo menos para a cirurgia bariátrica, hoje em dia é obrigatório ter o laudo psicológico. Então, não se faz bariátrica sem o laudo. O problema é porque as pessoas querem a qualquer custo. E em alguns casos, a gente não pode liberar a pessoa para a cirurgia sem fazer um processo psicoterapêutico antes, para poder trabalhar algumas questões que surgiram ali durante a avaliação. Às vezes é uma pessoa que tem muito problema com ansiedade. Essa pessoa ela não está preparada para ir para uma mesa de cirurgia, porque o pós da bariátrica ele é complicado. Aí vai dizer pro ansioso que ele precisa de esperar para fazer a cirurgia. Por isso que recorre àqueles profissionais que não são tão éticos assim, que vendem um laudo para cirurgia bariátrica por R$200, por exemplo, que é um absurdo isso. E tem gente que é barrado já no teste de personalidade? Sim. Tipo assim, não, mas você nem viu as minhas nuances do meu âmago, do meu ser, e já quer me barrar pra cirurgia bariátrica, que eu sei que vai fazer bem pra mim? E aí? Quais são, você pode falar? Quais são as personalidades que têm mais dificuldade, que vai ter mais dificuldade no processo e que muitas vezes vai ter que passar, às vezes, por uma terapia? Ou tem aquela personalidade que não, você definitivamente você não vai poder fazer nem com terapia? Tem também? A gente nunca analisa um fator só, por isso que não pode ser aplicado um teste só. Avaliação psicológica nenhuma, se for bem feita, ela vai ser com um teste só, ou só com uma entrevista, ou só com uma escala, é um conjunto de coisas. Então, geralmente quando a pessoa ela dá algum indício ali de fragilidade emocional já no teste de personalidade, isso vai aparecer nos outros testes também, para confirmar. E aí a gente pode tentar sim fazer um processo ali de fortalecimento com essa pessoa, né? Mas não dá para dizer assim de cara, olha, você nunca vai poder fazer uma cirurgia bariátrica, porque a personalidade ela é psicodinâmica, né? Ela muda? Não é que ela muda, mas ela passa por períodos. Então, num dado momento, por exemplo, lá no início da adolescência, essa pessoa ela apresenta uma personalidade mais imatura. Tanto é que não se faz cirurgia na adolescência, uma cirurgia dessa. Aí, quando a pessoa está lá na vida adulta dela, chegando perto dos seus 40 anos, você vai perceber que essa personalidade já está mais amadurecida. Então, uma pessoa que já consegue, por exemplo,
encarar os problemas da vida, os problemas cotidianos, de uma outra forma. Mas 40 anos não é muito tempo para a pessoa esperar para uma cirurgia bariátrica em alguns 40, casos? 40 anos foi o exemplo que eu dei. Hoje em dia está sendo mais jovem, né? Aham. Só o exemplo que eu dei, assim, da oscilação que tem isso daí. A gente vai mudando conforme muda o nosso estilo de vida também. Então eu não vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje, eu não vou ser daqui 10 anos. Não, você vai ter mudado alguma coisa. Por isso Além que dos cabelos brancos e dos pés de galinha. isso, a sua forma de ver o mundo, ela vai ter mudado em algum aspecto. É por isso que a avaliação psicológica, ela não se faz uma vez na vida e pronto, acabou, vale para tudo. São momentos, né? A gente coloca prazo de validade nas avaliações Ah, é. psicológicas por conta disso. Então se você fez avaliação psicológica há muito tempo, você está Tem que fazer de prazo de novo. validade. Tem algumas profissões que exigem avaliação psicológica, né? Eu vou falar sobre esse Sim. tema agorinha, mas eu quero primeiro fechar a parte da cirurgia bariátrica fazendo uma última pergunta. Quando a pessoa volta a engordar, após uma cirurgia bariátrica, ela volta a adquirir peso. Foi uma avaliação psicológica mal feita? Não, porque a avaliação psicológica é um retrato do momento da pessoa. Não é que foi falha, mas algo naquela vida ali, naquela dinâmica de vida mudou. Lembrando que geralmente as pessoas que chegam a fazer a cirurgia bariátrica, elas têm compulsão alimentar, que é uma coisa crônica, vai acompanhar a pessoa o resto da vida. Às vezes o que muda é o alvo da compulsão. A pessoa muda a compulsão de comida por compra, por exemplo. Por isso que tem que ser feito acompanhamento psicológico. As pessoas que fazem bariátrica e não cuidam do emocional depois, não se submetem a um bom acompanhamento psicológico, a chance delas desenvolverem outro tipo de compulsão ou então voltar a engordar é muito alta. Muito interessante. Vamos continuar falando de estética? Vamos. Na sua opinião, deveria haver avaliação psicológica para alguns procedimentos estéticos? Porque também quando a gente fala em procedimento estético, a gente está falando desde colocar um botox, que é algo que não vai interferir, até de repente fazer lá um peeling de fenol, que a sua pele vai descamar todinha e que tem caso recente, né, de morte relacionado a isso. A gente está falando também de um outro procedimento que geralmente tem um certo índice, assim, que a gente vê às vezes na mídia, né? Que é o caso da Lipoaspiração. lipoaspiração, exatamente. Uhum. Para procedimentos assim, ou para todos, ou para uma grande maioria, você acha que a pessoa deveria ser submetida a uma avaliação psicológica? Penso eu que, pelo menos para esses mais complexos, mais invasivos, deveria ser obrigatório, que nem é para bariátrica. Porque as pessoas estão indo para mesas de cirurgia para resolver problemas de autoestima que, na verdade, só vão ser resolvidos se elas tratarem a raiz do problema, que é psicológico. Geralmente é algum trauma, alguma forma distorcida de enxergar a si mesmo. Problema de autoestima se resolve com autoconhecimento, autorresponsabilidade, mudança no estilo de vida. Hoje em dia as pessoas buscam por soluções rápidas. Eu não quero malhar todo dia, eu não quero ter uma boa alimentação, eu não quero esperar o tempo do meu corpo trabalhar sozinho a partir da minha mudança de estilo de vida. Eu prefiro ir logo fazer uma cirurgia, que em 2 meses eu tô com um corpo assim, ó, perfeito, escultural. Só que elas não levam em consideração os riscos que isso envolve. Muitas vezes não fazem uma pesquisa a respeito do profissional que vai fazer essa cirurgia, esse procedimento, e principalmente depositam uma expectativa fora da realidade de que aquele procedimento vai resolver o problema da vida dela. E aí a frustração vem, porque problema de autoestima não é só com estética que se resolve. Melhora, ajuda, mas não resolve o problema. E é interessante, né? Porque se você deposita uma expectativa num determinado procedimento estético e você encontra um profissional que vai fazer você vislumbrar aquilo que você já estava esperando, você nem vai olhar direito o currículo dele, né? Se ele fez um curso pela internet que não tem credibilidade nenhuma, que não é de nenhuma instituição, que é uma pessoa lá que resolveu fazer um curso de 30 horas, como aconteceu aí no caso. Sim, fazem cursos livres e assim, quem é leigo geralmente não sabe qual que é a alçada de cada profissional, tá? A pessoa não é médica, é farmacêutica. Até onde um farmacêutico pode atuar em tal procedimento? Os leigos
geralmente não fazem uma pesquisa tão aprofundada, então fica muito fácil enganar as pessoas hoje em dia. Seria bom, às vezes, você ter, às vezes, até consultar pagar uma consultoria para um outro profissional que não vai fazer parte, para saber se está tudo de acordo mesmo, né? Igual, geralmente, quando a gente faz com um contrato de casa, né? Você tem um advogado lá da imobiliária que faz o contrato, você contrata um outro advogado só para olhar se tudo aquilo que está sendo exigido, que está sendo pedido, se está tudo aqui na documentação e tal, né? Para você ter uma segurança, um parecer de alguém que realmente entende do assunto, né? Sim. Mas, voltando ainda para a parte de avaliação psicológica, isso também acontece com as pessoas que querem, pô, eu preciso estar com o meu corpo malhado para o verão. Daí existe nos meses de, pelo menos aqui em Goiânia, nos meses de outubro, novembro, principalmente, e Acontece o comecinho de chamado dezembro, projeto verão. isso explode de gente que vai fazer lipo, vai fazer N coisas, Enche as academias. enche as academias. Insuportável frequentar academia em Goiânia nessa época. Aí quer tomar um monte de suplemento que é caro e não vai ajudar em nada. E tem a parte ainda da depois? parte também da parte do pessoal que usa anabolizante ainda, né? Tem isso, que é um problema seríssimo também. Parece que vale tudo em prol de entrar no padrão de beleza considerado bonito, né, nessa época. Para tudo isso, a avaliação psicológica consegue trazer uma resposta sóbria? Consegue, se ele for um processo bem feito, né, uma avaliação psicológica bem feita, consegue prever riscos. Consegue ali situar, inclusive, a própria pessoa no processo dela. Que de repente traz essa consciência, olha, você não está no momento de fazer um procedimento estético, porque o que você precisa, na verdade, é mudar seu estilo de vida. Se você não consegue manter uma alimentação saudável a longo prazo, se você não consegue entender a importância que é uma atividade física para que o seu próprio corpo produza aquilo que você precisa, para você não precisar de procedimentos externos, você não está pronto para uma cirurgia estética. Um recado para os pais agora de adolescente, né? Você começa na fase da adolescência, começa a parte de comparação, né? Você começa a vislumbrar o outro ali. Seria recomendado para os pais de adolescentes submeter os filhos à avaliação psicológica antes de fazer algum tipo, poxa, o meu filho quer entrar na academia, que seja. Será que é interessante eu fazer uma avaliação psicológica? Porque de repente quando eu vejo ele está na academia, mas ele está ali querendo se tornar um marombeiro. Sabe, tá querendo entrar numa dieta, tá malhando demais, ou de repente pode estar correndo o risco ali de estar exposto a alguém que vai oferecer um anabolizante para ele. Ou, né, eu conheço casos de adolescentes que com 15 anos já queria fazer a cirurgia no nariz. Né? É recomendado isso? Vamos lá, pais de adolescentes. O melhor é sempre o diálogo. A gente não precisa ser tão radical também de achar que tem que ter avaliação psicológica para tudo. Mas é importante o diálogo e tentar entender com esse adolescente de onde veio esse desejo. Porque estar na academia é saudável, por questões de saúde física e emocional é bom fazer atividade física. Vai ajudar. Agora, o problema está na comparação, de achar que existe só um padrão de beleza que é bom, que é o aceitável, e também o fato daquela busca exagerada que eu tenho que ser aceita pelo meu grupo social de qualquer forma e vale até eu correr risco de vida por conta disso. Daí já é necessário uma orientação dos pais, e se os pais sozinhos têm dificuldade para isso, vale até a busca por ajuda profissional, por uma psicoterapia mesmo. Vai ajudar esse adolescente a passar por esse conflito, que é comum na adolescência de acontecer mesmo. Então, porque tem casos de adolescentes que já teoricamente precisariam de fazer uma cirurgia bariátrica. Sim. Tem casos que eu conheço, casos de adolescentes, somente mulheres, que quiseram fazer rinoplastia já na adolescência. Eu quero reduzir a minha orelha aqui, que a minha orelha é tal, isso me incomoda. Aí eu tenho sempre que andar com o cabelo na frente. Então, queriam também desde a adolescência, e também casos de mulheres que queriam colocar silicone. Tem casos de pessoas muito próximas que quiseram colocar silicone ainda adolescente. E aí já entra a minha opinião pessoal. Não é legal, é uma fase de muitas mudanças e geralmente o arrependimento vem. Porque é uma fase assim que as pessoas são muito impulsivas na adolescência. A gente é muito impulsivo na adolescência.
E oscila demais a questão do humor. Uma hora a gente tem uma ideia, da outra hora a gente tem outra ideia. Então, o melhor seria esperar e ir trabalhando esse psicológico. Então não é aconselhável a avaliação psicológica, não precisa chegar a esse extremo. Não, Poderia chegar mesmo só a parte de fazer uma terapia. uma psicoterapia já resolveria, uma psicoterapia bem feita, porque a avaliação ela é para prever comportamentos, né, também. Então, se a pessoa não vai passar por um procedimento ali já imediatamente, não tem por que fazer uma avaliação psicológica, a não ser que tenha suspeita, por exemplo, de indicação para algum transtorno. Aí é bom fazer a avaliação psicológica para a gente ter um diagnóstico mais preciso. Inclusive, para você que é psicólogo, aqui na Dalmas tem também a pós-graduação em psicologia clínica, que entra muito nessa parte, né? Que é excelente. E aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa o adolescente quer fazer uma tatuagem. Agora eu já estou baixando mais o nível, tornando mais comum a situação. Mas é uma coisa para a vida toda. Vai ficar ali. Eu conheço gente que depois, assim, de muito adulto, fez uma tatuagem grande e se arrependeu, né? Também é interessante, não precisa fazer avaliação psicológica, mas é recomendado aí fazer passar por um processo terapêutico. A psicoterapia ajuda a desfazer essas distorções cognitivas que possam existir, ajuda a tomar boas decisões, porque quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe tudo, né? Que vai ser a vida toda daquele jeito, e não é. Então, o acompanhamento psicológico ajuda um pouco a colocar ali o pé no chão, tomar decisões mais conscientes, pensando no futuro também. Maravilha. Vamos colocar então um ponto final nessa parte de avaliação psicológica para a estética. Nós falamos de estética e bariátrica e agora eu quero falar de outros temas mais provocativos. Bom, então vamos falar um pouquinho agora da avaliação psicológica voltada para a parte de recomendar à justiça soltar ou não soltar um delinquente que está muitas vezes em prisão condicionalmente, uma prisão perpétua, porque muitas vezes ele faz avaliação, acho que de 5 em 5 anos, né? De 3 em 3, ou é de ano, alguma coisa assim. Não me recordo esse tempo agora, mas tem que periodicamente passar por avaliação psicológica lá dentro. Esses presos assim de alta periculosidade, principalmente, tem que ser avaliado constantemente. Para quem não passa em avaliação psicológica, é um preso, eu não sei como é que é qualificado esse tipo de preso, e existe prisão perpétua para ele, né? Se ele nunca estiver apto a ser inserido novamente na sociedade, né? E quem vai dizer isso é o avaliador. O psicólogo, no caso, lá dentro, ele vai fazer a avaliação e vai sugerir ao juiz, porque quem decide mesmo é o juiz, né? É feito o exame criminológico e dali sai um laudo, um parecer com recomendações. E aí fica nas mãos do juiz decidir se coloca essa pessoa de volta ali na convivência da sociedade ou se mantém presa. Esse exame criminológico, ele é um exame específico? Ele é uma avaliação psicológica desse detento, né, desse preso. Então, avalia aspectos de personalidade justamente para prever comportamentos. Por exemplo, a possibilidade de reincidência. Um psicopata, por exemplo, foi lá constatado que é um psicopata, fez avaliação psicológica e esse foi o diagnóstico. A tendência é que ele vá, sim, cometer novos crimes. O índice de recorrência ele é altíssimo. Tem probabilidade de assertividade esse exame? Ou não, porque a gente está falando de ser humano? Fulano de tal tem possibilidade, não pode, a recomendação é ele não voltar para a sociedade, não ter liberdade, porque ele tem possibilidade de 90% de voltar a cometer. Esse exame, ele mostra a probabilidade? Não mostra porcentagem assim, até onde eu conheço, né? Não mostra porcentagem tão precisa, assim, é 90%, é 80%. Mas como prever comportamentos, dá lá um indicativo de que tem chance de reincidência, né? Que a pessoa pode sim voltar a cometer o mesmo crime ou novos crimes e tem-se a recomendação. Mas aí o juiz é que vai ler isso e vai decidir se solta ou não. A gente tem alguns casos, né? Alguns casos que são emblemáticos. Tem um específico em Goiânia. Você é de Goiânia? Sou de Goiânia. E tem outros 2 de repercussão nacional, né? Inclusive com desfechos diferentes. Por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, que ela foi solta, mas que você tem alguma informação a mais sobre o que acontecia durante o processo de avaliação psicológico dela? Quais eram os resultados? Porque ela cumpriu pena como uma pessoa
totalmente normal, não é? Sim, o que eu tenho conhecimento, assim, de como foi feito o processo desse caso é o que todo mundo sabe através das reportagens, né. Mas o que eles observaram muito também foi a questão do comportamento dela ali no convívio dentro do próprio presídio, e ela teve bom comportamento. Então, com isso, ela conseguiu ir passando pela progressão de pena dela. Mas foi feito o processo de avaliação psicológica, foi feita uma análise dos traços de personalidade dela. Tudo isso foi através de um profissional especialista. Sim. Sempre tem um profissional especialista lá dentro do presídio que faz essas avaliações, que é psicólogo e o psiquiatra junto, porque o exame criminológico também tem um psiquiatra junto. Qual que é a di o qua eu sei que eles vão avaliar uma mesma coisa por aspectos diferentes. Isso, para aspectos. Quais são os as como é que eu pra quem é leigo como eu, qual que é a diferença de um processo de avaliação criminológica que você falou? Exame criminológico. Do exame criminológico que um psicólogo vai olhar e um psiquiatra vai olhar. Sim. O psicólogo vai focar nesses aspectos de previsão de comportamento mesmo, traços de personalidade, previsão de comportamento e, digamos assim, o nível de periculosidade dessa pessoa caso ela retorne para a sociedade. O psiquiatra, ele também vai olhar isso, mas no âmbito mais orgânico. Então, ele vai ver, por exemplo, ele consegue olhar o funcionamento cerebral dessa pessoa. Tem alguma coisa ali a nível cognitivo que explique esse comportamento? Então é mais nesse sentido e verifica também, né, junto com o psicólogo, possíveis caminhos para tratar essa pessoa, porque se tem tratamento, por que não? Qual tem mais peso, do psicólogo ou do psiquiatra na hora no resumo Olha, eu vou da dizer que avaliação? hoje em dia não tem esse de quem tem mais peso. Os 2 são super importantes nesse processo. E ele precisa também de ser esse psicólogo, avaliador, ele precisa também de ter psicologia jurídica, alguma coisa assim, ou não? Ou pode ser que ele tenha psicologia jurídica e faça? Você tem essa informação ou não? Ele tem que estar habilitado tecnicamente para fazer avaliação psicológica. E tem que entender de psicologia jurídica, mas eu acredito que não tem uma lei específica que diga que lá dentro do presídio a pessoa, o psicólogo, tem que ter especialização em psicologia jurídica ou forense, por exemplo. Não tem isso, Mas ele precisa de ser um avaliador, um mas ele psicólogo precisa especialista em saber avaliação fazer psicológica. avaliação psicológica. Ótimo. Então, a gente tem 3 casos. Teve o caso da Suzane, teve o caso do Chimbinha, que não é o do Pará, viu? Não é o Chimbinha da guitarra, é o Chimbinha de São Paulo, que ele cometeu um crime, acho que aos 15 anos, Sim. né? Ele já tinha um comportamento bastante perverso. E ele cometeu um crime aos 15 anos com um casal, se eu não me engano, era Felipe Café e alguma coisa Fribá. Tanto que o pai dela depois virou advogado, porque ele quis continuar mantendo o Chimbinha preso. Porque no que dependesse da legislação brasileira, ele seria solto em 3 anos, no máximo 3 anos, e estava tudo certo. E aí ele ficou no pé e tal, e aí acabou que ele tem conseguido manter ele através de pareceres psicológicos. Então, ele cometeu o crime aos 15 anos, quando ele era ainda um adolescente. A gente não fecha diagnóstico de personalidade antissocial antes dos 18 anos, porque tem-se a teoria de que antes disso a personalidade não está completamente formada, logo a gente não pode dar um diagnóstico fechado. Mas tem já um indício aí de um transtorno a caminho, né? Tanto é que foi com requintes de crueldade esse crime. E muito provavelmente nos exames criminológicos dele devem ter aparecido essa alta periculosidade. Ele é uma pessoa que, se ele for posto novamente em sociedade, provavelmente ele cometa crimes muito parecidos ou pior. E um outro caso é o caso do Tiago, aqui de Goiânia, que Sim. trabalhava inclusive no materno infantil como segurança, né? Um lugar onde tinha muitas mulheres, enquanto ele cometia crime mesmo, matava por prazer as mulheres em ponto de ônibus, enfim, em lanchonetes e tal. Eu tive a infelicidade de conhecer
Na verdade, eu conheci uma pessoa que era policial e que teve um parente muito próximo que foi vítima dele. E as duas eram mulheres, né? Aí o perfil dele eram as mulheres, né? Exatamente. Inclusive tem uma parte que tem uma reportagem, fala que quando a repórter chega perto dele, ele mudava de comportamento, né? Você sabe qual que foi o relatório final, o diagnóstico dele no ponto de vista da avaliação psicológica? Ele é uma pessoa que você acredita, até onde você sabe, que teria essa condição de sair ganhar liberdade? Eu li algumas coisas a respeito, né? Eu não tive acesso, assim, ao relatório final para eu entender o que que deu. Quem saberia falar muito bem disso é o Leonardo. Vou trazer ele aqui. Aham, ele vai saber dar todos os detalhes desse caso aí, que ele é da Polícia Federal, né? É da Civil, né? Daqui de Goiás. Isso. Aham. E aí ele vai saber dar os detalhes desse caso, né? Mas ele é um psicopata. Então a chance dele cometer novamente é alta. Se ele for posto em liberdade, daqui a um tempo teremos novamente aí relatos tristes como esse. Mas o psicopata, ele é diagnosticado numa avaliação psicológica? Sim, A psicopatia? sim, porque psicopatia é o nome ali geral, né, do senso comum que se dá para o transtorno de personalidade antissocial. Que não Então, necessariamente um psicopata. é o mesmo, né? Mesma coisa? É Tá. a mesma coisa. Só que o nome científico, digamos assim, é o transtorno de personalidade antissocial. Mas é um antissocial que muitas vezes está tão bem inserido, né? É porque não tem a ver com isso de ser antissocial no sentido de antipático com as pessoas. Não é isso. É o psicopata, é aquele que ele é muito sociável na maioria das vezes, mas é para manipulação, é para conseguir o que ele quer. Tem muitos políticos psicopatas, né? Tem No poder, inclusive. muitos com traços ali, ó, de psicopatia. É porque roubar de merenda escolar, roubar de saúde, roubar de doação do não sei do que das quantas, isso tem no mínimo um traço de psicopatia. Falando eu, tá? O leigo. Justamente. Senso comum aqui. Justamente, mas é interessante porque as pessoas confundem mesmo, acho que são coisas diferentes, que antissocial é aquele que não gosta de sair de casa, não gosta de olhar para a cara de ninguém, não é. Pelo contrário, né? Ainda tem os antissociais que não são eles que cometem o crime diretamente, eles manipulam outras pessoas para cometer os crimes. E tem os que vão lá eles mesmos e fazem o que tem que fazer, né? O que planejaram eles mesmos, eles planejam e executam. Mas é possível prever isso através de avaliação psicológica, sim. Aí é aplicado um conjunto de testes, né? É aplicado um teste, pelo menos uns 2 testes de personalidade, para um confirmar o outro. É aplicado escalas de impulsividade, de responsividade social, enfim, uma série de testes para poder ir pontuando isso daí que fecha o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial. Se fosse depender da avaliação psicológica, um psicopata poderia dirigir? Do jeito que é feito hoje? Não, se fosse depender da avaliação psicológica, né? Vamos supor que seja feito assim, poxa, para você dirigir não é feito um psicotécnico, é feito realmente uma avaliação de 3, 4 avaliações para saber da pessoa. Um psicopata poderia dirigir? Tá, deixa eu tentar entender melhor a sua pergunta. Se um psicopata, que a gente não sabe que é psicopata, vai lá no Detran fazer o teste, é isso? Não esse teste do Detran. Eu estou te falando assim, por exemplo, a partir de um teste que você normalmente faz e de toda a característica que um psicopata tem, o psicopata teria competência para dirigir? Teria, pode ser que sim. Porque assim, tá passando uma velhinha aqui na frente, minha vontade, deixa eu passar. Tô nem aí. Sabe, porque Não chega são nesse nível. avaliações diferentes. A avaliação psicológica ela é feita para atender a um objetivo X. Então, a pessoa foi presa por um crime, aí ela passou lá pela avaliação e deu que ela é psicopata. Aquela avaliação é para o contexto jurídico, é para questões lá dentro do presídio, onde que ele vai ser inserido, se ele vai ter progressão de pena, essas coisas. Então a avaliação psicológica ela é feita para responder perguntas específicas? Sim, perguntas específicas. Então tem objetivo. Então, se eu quero saber se aquela pessoa pode dirigir, eu tenho que submeter ela a um outro tipo de avaliação psicológica,
que aí é o psicotécnico do Detran, mas hoje em dia é muito mal feito. Um monte de gente que não deveria jamais estar dentro de um carro no trânsito consegue a carteira de habilitação. Verdade. E para você que está gostando do assunto de avaliação psicológica, eu quero te lembrar que a Dalmas está com inscrições abertas para turmas de avaliação psicológica. Tem presencial e online, né? Exatamente, presencial e online. Presencial para Goiânia, tem também para o norte? Para o norte do país, Belém tem presencial e online, em qualquer parte do país, aulas online e ao vivo. Muito interessante. Vamos continuar aqui. Queria falar então agora um pouquinho sobre CAC. Primeiro, o que é CAC, né? CAC é o porte para caça... Caça e Clube de tiro, né? clube de tiro, é esportivo, que eles falam tiro esportivo, né? Isso. Mas que você não deixa de estar com uma arma, né? De ter que levar essa arma, de ter essa arma em casa, né? Do ponto de vista da avaliação psicológica, não estamos aqui abordando nada com relação política nem com relação ideológica. Estamos falando aqui apenas de avaliação psicológica, tanto da nossa parte, eu representando a Dalmas, pós-graduação, quanto nossa entrevistada, certo? Certo. Falta uma avaliação psicológica mais rigorosa, ela já é muito rigorosa, o que acontece às vezes de ter algum incidente, alguma coisa assim, é por causa de uma margem de erro natural. Como é que seria isso? Assim, como está na lei, na resolução lá da Polícia Federal, é lindo. Não acho que esteja faltando mais rigorosidade com relação a isso. O que acontece é que tudo tem falhas, todo sistema tem suas falhas e, infelizmente, alguns profissionais que mancham o nome da psicologia, que não tem nenhuma ética, acabam burlando esse processo, conseguem se credenciar lá na Polícia Federal para fazer avaliação psicológica para obtenção do porte de armas e não faz como deveria fazer. E aí acaba passando pessoas que não têm condições de manusear uma arma. Não tem condições mesmo assim, que podem cometer crimes, que são explosivas e de repente vão agir no impulso e acabar usando a arma para outros fins que não sejam aqueles lá que são os permitidos, né? Que é caça e clube de tiro, né? Tiro esportivo. Com certeza, eu acho que a pergunta mais importante do processo para você adquirir uma arma para essa finalidade deve ser as perguntas que a avaliação psicológica responde, né? Sim, são quesitos bem específicos. Então, vai avaliar a personalidade para ver se essa pessoa não tem nenhum transtorno de personalidade, por exemplo. Se ela tem um transtorno que gere prejuízo social, por exemplo, ela não pode ter uma arma. O avaliador psicológico, ele é uma pessoa que só avalia através de metodologia e exame, ou você está me avaliando nesse momento? Não estou te avaliando nesse momento. Não mesmo. As pessoas têm essa dúvida se a gente analisa o tempo todo. Não, gente, a gente não analisa o tempo todo. Até porque isso seria muito cansativo para nós. É um instrumento, né? Observação clínica, então exige muito da gente. Muito mesmo. A gente pega todo o nosso arsenal cognitivo e coloca em prol dessa função. Não é cansativo, não dá para fazer isso. Eu já imaginei que, assim, psicólogo pra mim era como se fosse um ciborgue de primeiro plano, assim, que ele vai olhando as coisas, aí vai assim, ó, fulano de tal, não sei o que, a personalidade é assim, não fale isso, ele é... Olha, assim, tem algumas situações sociais que é do nosso interesse, que querendo ou não, como a gente já tem essa observação muito bem treinada, a gente acaba analisando. No dia a dia, assim. Como por exemplo, tô conhecendo alguém, quero me relacionar. Óbvio que vai rolar ali, né, uma análise, sim, porque é do meu interesse. E aí, que culpa tenho eu se eu me tornei psicólogo e isso tá em mim? É verdade. Mas não é o tempo todo, não. Existe alguma relação entre a avaliação psicológica e essa questão da PNL, que eles falam assim, se a pessoa olhar para cima, tá trazendo uma imagem mental, se ela olhar para cá, ela tá inventando, né? Tem até tem um canal Metaforando aí no YouTube, que ele é bem conhecido e tal, e ele faz muito essa análise, ele se pauta realmente em literatura, mas eu acho que ele só aborda talvez um aspecto da avaliação. É isso. Né? Tem respaldo ou se aprende alguma coisa do que ele fala
Não lembro o nome dele, alguma coisa Santos, Silva. Não sei o nome dele. Se fala alguma coisa aborda alguma coisa disso no dia a dia da avaliação psicológica? Algumas coisas fazem sentido sim, porque a PNL, para quem não sabe, é programação neurolinguística, é um tipo de teoria que faz sentido, mas ela não é a verdade absoluta, nenhuma teoria é. Então, algumas coisas são mais marketing, são mais midiáticas. Hoje em dia, os coaches eles se apoderam muito disso e fizeram disso um verdadeiro circo. Então, perdeu um pouco a essência da coisa. Faz sentido? Faz. Tem aplicação prática? Tem. Mas muito do que a gente vê hoje por aí é só circo, é só diversão. Performance. Mas sim, tem alguns gestos corporais que nos ajudam a prever algumas coisas, a fazer uma observação mais profunda, uma leitura da pessoa que está ali na sua frente. Lembrando que se você não quer aprender a performar, mas quer aprender realmente a avaliar psicologicamente, e já é psicólogo, só pode fazer quem é psicólogo, né? Só tem que ter registro no conselho, inclusive no CRP, para poder entrar na pós. Então, se você quer fazer, a Dalmas está nesse momento com matrículas abertas para o curso de avaliação psicológica, que pode ser feito presencialmente em Goiânia ou Belém, ou então online e ao vivo para todo o Brasil. Lembrando que a Dalmas já tem mais de 13 anos essa escola. Não começou ontem, não. E os processos são todos certificados pelo MEC. Vamos continuar? Acho importante pontuar uma coisa antes da gente continuar. Você estava falando aí, me veio na cabeça. Gente, avaliação psicológica só pode ser feita com psicólogo, tá? Não pode ser outro profissional. Chegar alguém em vocês e falar, eu faço avaliação psicológica. Mas não é psicólogo. Não tem registro no Conselho Regional de Psicologia. Não pode fazer. Essa pessoa está querendo te passar a perna. Cuidado, hein? Mas e o terapeuta holístico? Não e pode. E aquele avaliador, como é que tem uma avaliação lá que eles falam que o seu jeito de vestir, o jeito que você fala, determina... A análise corporal. Isso, Tá muito na moda hoje a análise corporal, lá do Corpo Explica, né? Análise corporal. O que você pode me dizer sobre a análise corporal? É um outro tipo de teoria. Algumas coisas Científica? fazem sentido. Sim, eles têm pesquisas nessa área. É uma teoria baseada na teoria do Reich, que é um dos teóricos da psicologia. Mas não é exclusivo do psicólogo e também tem muita performance misturada, então toma cuidado com os charlatões por aí de plantão. Até porque você vai fazer avaliação psicológica a partir de um único ponto de vista. Você não vai concatenar, às vezes, e fazer uma avaliação crítica mesmo quando você vê você estuda um teórico, aí você estuda um outro que às vezes contrapõe, mas que junta. Porque na academia e na pós-graduação a gente aprende isso. Sim, não pode fazer essa salada de fruta de teoria aí, não. Eu, por exemplo, as minhas análises eu faço com base na visão moreniana, que é o criador do psicodrama, que essa é a minha linha de atuação. Então, eu vou ter a visão de mundo, de homem, com base no psicodrama. Eu não misturo com outras coisas. Quando eu conheço um psicólogo, a segunda pergunta que eu faço para ele, depois de saber qual é a profissão dele, que ele fala que é psicólogo, eu pergunto, qual é a sua linha de abordagem? Para saber a partir de como é que ele tá me analisando ali. E aí depois você vai ter que pesquisar. Eu esqueci de perguntar o seu. Poxa. Sou do psicodrama, e depois você vai ter que pesquisar o que é a visão do psicodrama. Por falar nisso, uma pergunta provocativa também. O psicólogo psicanalista, ele pode fazer avaliação psicológica ou ele vai entrar em um conflito pleno? Porque me parece, não sou psicólogo mais uma vez, tá? Que a psicanálise, ela foge muito, às vezes, assim, eu até me pergunto, o que a psicanálise vai fazer no curso de psicologia, né? Porque parece que ela não conversa com nenhuma outra. Olha a polêmica. Eu sei que tem briga também durante a psicologia. Tem a linha de abordagens aí. Tem o professor aqui da Dalmas, inclusive, que é meu amigo, o Murilo, que ele disse que um dia o sonho dele é montar uma rinha de psicólogo para brigar contra de abordagem. Boa, ótimo. Ué, a gente pode brigar no podcast. Pode, nossa, seria interessante, hein? Ótimo, de psicólogo para psicóloga. Vamos fazer isso. Vamos chamar ele. E ele é o quê? Ele é psicanalista, não? Não, ele é vigotskiano, assim. Não, mas na verdade eu acho que ele já mudou. O Murilo vive mudando. Ele tem uma visão mais sócio-histórica. Boa. Aí nós estamos, então, à procura de um psicólogo, psicanalista convicto para vir aqui debater com a gente. E aí dentro da psicanálise tem lá as vertentes. Tem os lacanianos que, gente, eles são chatos. De onde? Da psicanálise?
Tem os lacanianos, tem os freudianos natos, tem os junguianos, tem os kleinianos, aí tem as subdivisões dentro da própria psicanálise. Deve ter a ordem franciscana, beneditina também lá dentro, né? Por aí, parece a igreja católica de tanta ordem que tem dentro da psicanálise. Gente, olha, brincadeira, tá? Mas se você brincadeira, quiser não brincar nos matem. comentários, pode comentar aí também. Comentário não mata. A gente só não gosta E aí de hater. surgiu assim uma nova seita do momento, que é a TCC. Agora os TCC vai ficar bravo comigo. Gente, mas TCC pra mim era final de curso. terapia cognitivo-comportamental. Gente, espalhou no mundo inteiro assim, ó. Mas isso não é seita? É porque é uma verdade quase uma absoluta? seita. É porque eles acham que eles são os únicos que fazem as coisas dar certo. Ah, não, então é seita mesmo. É verdade. Brincadeira, gente. Tem aplicação e muita aplicação prática a TCC. Eu gosto do TCC. Verdade, tem o curso de especialização na Dalmas. Em terapia cognitiva comportamental. Então, se você quer fazer o seminário dessa seita de terapia cognitiva comportamental e ser um profissional carteirizado, gabaritado, pode fazer também o curso de terapia cognitiva comportamental especialização para você que é psicólogo. Vamos voltar aqui. Eu tô brincando, gente. A TCC, ela é ótima. Ela tem super aplicação prática, mas... Não, então, a gente quer aqui também o pessoal que é do TCC para discutir, para colocar o ponto de vista. Isso é importante, né? Sim. Isso é importante. Bom, vamos lá responder a sua pergunta. A psicanálise, ela é muito importante. Ela deu base para todas as outras abordagens. Então, até quem é da comportamental e fala que odeia psicanálise, sinto muito, Freud foi importante, você tem que engolir. Essa que é a verdade. Mas, para ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. Então, tem essa diferença. O psicólogo que é psicanalista, ele pode sim fazer avaliação psicológica. Ele vai ter uma visão psicodinâmica da personalidade. Ele vai analisar através dessa ótica. Não tem nada de errado com isso. Agora, os psicanalistas que são só psicanalistas, que fizeram um curso lá da Associação Brasileira de Psicanálise, não podem fazer avaliação psicológica mesmo. Eles só podem ser terapeutas. Terapeutas, né, analistas, porque eles não falam terapeutas, eles falam analistas. Então, tem que ter esse cuidado aí. Se você vai buscar alguém para avaliação psicológica, tem que ver se é psicólogo mesmo. Eu tenho vontade de fazer um curso de psicanálise. Acho que deve ser muito interessante. E realmente é, porque a psicanálise ela faz sentido. E ela que deu base para a psicologia, então não tem muito como correr disso. Mas o pessoal da sua linha de abordagem agora deve estar te criticando lá nos comentários. Você está defendendo a psicanálise, tá vendo? Mas a psicanálise foi importante para o surgimento do psicodrama. Foi a partir de uma crítica à psicanálise que surge o psicodrama, né? Tem uma história, inclusive, tá no livro aí de psicodrama, que quem conhece já sabe dessa história. Que Moreno se encontrou com Freud ali nos corredores de uma determinada universidade e ele tinha visto um trecho da palestra de Freud. E ele encontra Freud e fala assim, você é o cara que analisa sonhos. Eu sou o cara que faz as pessoas viverem esses sonhos. Ele era metido, gente. Saiu por cima da carne seca, como diz aqui no Goiás, né? Ele era metido, mas a raiz está ali, né? Então, até para criticar, para criar uma outra abordagem, todas elas tiveram que estudar a psicanálise lá na raiz. Agora eu entendi por que um curso de psicologia as pessoas estudam também a psicanálise. Muito tem boa. Que estudar. Não tem como você aprender a ser psicólogo sem aprender um pouco de psicanálise. Boa. Falando de família, em algum aspecto de uma terapia familiar, é aplicada a avaliação psicológica ou não? Mas a título de diagnóstico, de psicodiagnóstico. Né? Isso é feito o tempo todo. A gente está avaliando o tempo todo para entender a dinâmica daquela família. Mas é bem aplicado, é muito aplicada a avaliação psicológica em contexto familiar quando envolve questões jurídicas. Briga por guarda, processos litigiosos de um modo geral. É feito um estudo social que envolve avaliação psicológica. É engraçado, né? Como a avaliação psicológica ela consegue penetrar em tantas diferentes áreas, né? Então a pessoa fala assim, eu vou fazer avaliação psicológica para aplicar a prova do Detran. Não é. Não é mesmo. Não, é mais que isso. Bem mais que isso, né? Como, por exemplo, para você, a parte do que a gente estava até comentando antes, a parte não do TDAH, mas a parte do autismo.
né? Sim. Muitas pessoas fazem avaliação psicológica e tem esse diagnóstico, mas tem que ser feito com muito cuidado, né? Tem algum tipo de diagnóstico que ele é parecido com o autismo, mas ele não é autismo? E se às vezes a pessoa não fizer uma avaliação psicológica muito bem feita, ela pode acabar se enganando, até o profissional mesmo, né? Falando para profissional. Sim, tem algumas coisas que dá para confundir, como, por exemplo, pessoas que têm fobia social e aí são confundidas com autista. A fobia social é tem uma dificuldade na interação social, sim. A pessoa fica extremamente ansiosa em situações de exposição, em situações que ela tem que interagir com outras pessoas. Mas é um transtorno ansioso, é uma fobia, não é um transtorno do espectro autista, mas dá para confundir. Interessante. Confunde um pouco também com TDAH em alguns casos. Você acha que o acesso à avaliação psicológica está melhor hoje da população em geral? Ou ainda é muito restrito esse acesso? Hoje em dia é mais amplamente divulgado, então as pessoas estão deixando de lado aquele pensamento de que se você precisa de uma avaliação psicológica, você é doido. Por causa da informação em si. Mas, ao mesmo tempo, está caminhando quase que para uma banalização também. Porque tem muito diagnóstico sendo feito de qualquer jeito, sabe? Sem um estudo social da pessoa, sem entender, sem uma boa entrevista clínica, sem observar, só aplica teste, tá bom. Não tem como fazer avaliação psicológica decente sem a parte da entrevista e da observação. Que dura mais ou menos, que você falou, umas 4, 5 sessões? Sessões? Como é que é? Isso é muito relativo, porque vai depender muito da pessoa. Tem entrevista, por exemplo, que é só uma das etapas da avaliação, que eu vou levar 2, 3 sessões para fazer. Aí vamos supor que é uma criança e eu preciso ir na escola, fazer uma entrevista lá com a diretora da escola, com a coordenadora. Faz parte do processo de avaliação? Faz parte. Ou eu tenho que ficar na sala dela um dia observando ela, como que ela age dentro da sala. E fazendo anotação. E fazendo as anotações. Então, tudo isso vai aumentando a quantidade de dias, né? Os testes, eles são, ao meu ver, os mais rápidos. Eu achava que era feito só no papel e em entrevista que você ia anotando, mas tem isso também de fazer em loco. Muito mais complexo. Tudo depende do objetivo, né? Então, assim, às vezes eu tenho que conversar com outras pessoas, fazer entrevistas com outras pessoas, além do próprio paciente em si. Por isso que eu não consigo falar que toda avaliação psicológica vai durar 5 sessões. Eu não sei, depende de cada caso. Tem avaliação que eu vou levar umas 10 sessões. Mesmo? Sim, e depois ainda tem a integração dos dados, que é a parte mais difícil, é o depois, é o que ninguém vê. Que a gente tem que ir lá, corrigir teste, analisar, integrar laudo, os né? dados da entrevista para fazer um laudo decente. Mas hoje em dia, com a tecnologia, essa avaliação psicológica, ela não ficou mais rápida? Ficou. A questão da correção dos testes hoje em dia é muito rápido. Porque, basicamente, você entra na plataforma do teste, joga lá as respostas e já sai o laudo. Os testes que são os ditos projetivos, esses são um pouquinho mais complexos, exige mais da gente na correção. Mas ainda assim é mais rápido. O que demora mesmo são esses processos de observação, de coleta de dados através de entrevista e depois a análise para a construção do laudo. Que a gente junta, né, todas as peças no final para fazer o laudo. Para finalizar, gostaria que você deixasse as considerações finais, falasse um pouco do que mudou realmente na sua prática com a questão dessa pós-graduação, que você ainda não terminou, né? Ainda tá Não, estou em processo. Mas você tem muita prática de mercado, né? Sim. Você está clinicando há quanto tempo? É Strip que usa? Exclusivamente desde 2017. Mas até então eu estava trabalhando só com processos de psicoterapia. Agora já estou começando a inserir os processos de avaliação psicológica, porque agora eu tenho esse respaldo. Eu sinto que se eu precisar de algum apoio, de alguma ajuda, eu tenho a quem recorrer, que são os professores. Que melhor ainda, né? Tá na prática ali, né? Justamente, então eu já vou aprendendo e aplicando ao mesmo tempo. E a visão da gente é outra, né? Psicólogo clínico tem que entender de tudo um pouco. A gente tem que entender de desenvolvimento humano, a gente tem que entender do universo do trabalho, mas também de avaliação psicológica, de diagnóstico, de psicopatologia.
E a pós da Dalmas, ela dá respaldo para tudo isso. Isso foi um fator, assim, que fez eu escolher vir para cá fazer essa pós-graduação. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, tá? Antes de você dar as suas palavras finais, que é a respeito da avaliação psicológica voltada para relacionamento. Uhum. Eu queria que você me falasse a respeito disso e também se você conhece o termo love bombing, que é um termo que está em alta, né, que é muito interessante, que eu acho que tem que ser difundido esse termo love bombing. Mas antes dela responder essa pergunta, eu só quero dizer para você que nesse momento tem turma de avaliação psicológica, da pós-graduação em avaliação psicológica aqui na Dalmas, esperando a sua inscrição, para você participar de forma presencial em Goiânia ou em Belém do Pará, Goiânia e Goiás, ou então, onde? E no Marabá presencial também. A Macapá, né? Macapá. Macapá? Tudo bem, vamos fazer o seguinte, no Pará tem, porque tudo é Pará, né? No Pará, no Macapá, e também aqui em Goiânia de forma presencial e de forma online com aulas ao vivo em todo o Brasil. Você pode participar ou em qualquer lugar que você fizer, que você falar língua portuguesa e que tiver também o seu registro de psicólogo, porque essa pós-graduação ela é específica para psicólogos. Agora responde para mim a questão do love bombing, o que você entende a respeito disso e da avaliação psicológica voltada para a família, em que isso pode ajudar? Vamos lá começar a falar do love bomb. Nada mais é, rasgando assim em termos bem comuns, do que a pessoa se iludir. Ela é manipulada emocionalmente através de palavras doces, de promessas que nunca vão ser cumpridas, né? Então, é aquela pessoa que chega para outra para seduzir, bombardeia de promessas no sentido amoroso e depois some, desaparece, deixa a pessoa ali a ver navios ou pior, começa a desfazer tudo que ela fez. Então, enquanto antes ela inflou o ego das pessoas, ali elevou a autoestima dela, depois ela começa o processo de destruição, porque aí começam as cobranças, começam as acusações, começam a distorção de fatos, tudo para fazer com que esse outro se sinta ali como o culpado da relação ter acabado ou estar acabando. E aí, Ou não fazer à vontade, né? ou não fazer a vontade do outro, justamente. Mas basicamente é isso, é um processo de manipulação psicológica do outro. Quem mais faz isso, o homem ou a mulher? Olha, sinceramente, Olha eu lá. defender as mulheres não, tá 50%, 50%. Mesmo? Tá, tem sim, tem muita mulher malandra. Olha que eu trabalho com mulher. Então eu sei que tem muita mulher malandra. Tem muito homem malandro? Tem, mas tem mulher também. Então Só que o homem, ele é o profissional, né? nossa, gente. Você vê que tem aqueles cursos lá que os caras fazem, de você vai ser macho alfa, você tem que ser macho alfa, você não pode ser beta, não pode Olha, ser... a pessoa que vende esses cursos tem um belo de uns traços narcisistas, viu? Porque é pura manipulação aquilo ali, gente. Tá incentivando o love bombing, né? Incentiva o love bombing. Os ghost da vida, né? Que é essa coisa do vai lá, seduz, depois some, desaparece, como se nada tivesse acontecido. Tem o gaslighting também, que é esse infringir culpa ao outro de uma coisa que a pessoa não tem culpa, mas por pura manipulação psicológica vai lá e joga a culpa dos seus erros no outro. Tudo isso você aprende nesses cursos de coach narcisista por aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. Então você acredita que o homem e a mulher estão ali empatados para essa questão do love bombing? Sim, sim. Tá empatado. E aí, e a avaliação psicológica? Inclusive, quando eu fiquei sabendo recentemente desse termo, é um termo que vem das ciências da religião, né? Não é um termo da psicologia. E eu acho que tem que ser muito difundido mesmo, essa questão da pessoa conscientizar e identificar quem que é um love bombing. É o que ela falou. É a manipulação psicológica. Né? Eu acho que é muito importante para as mulheres não se iludirem. Sim. E os homens também não. Justamente, hoje em dia, tem se falado muito sobre violência psicológica. O love bombing, o gaslighting, tá tudo inserido dentro desse contexto de violência psicológica, porque é um tipo de manipulação que traz prejuízos
psicológicos. Virou crime. Mas Que se o bom love que virou bombing, crime. se o love bombing der muito certo, vai acabar metade das produções de música sertaneja. Vai, que bom, podia mesmo, não gosto. Tá. Gente, meu sonho. Aí Goiânia não seria mais conhecida como a capital da Não. música sertaneja. Então, eu não sei se é tão interessante assim a gente difundir o love bombing, não. Que é essa parte que a gente falou, que a gente vai falar agora, da avaliação para os relacionamentos, né? Avaliação psicológica para os relacionamentos. Muito boa, Sofia. Vamos lá. Tem 2 processos envolvidos aí. Dá pra gente fazer uma terapia de casal, que aí vai envolver um psicodiagnóstico daquela relação. A gente vai entender como que se baseia a relação desse casal, quais são as dinâmicas envolvidas ali dentro, onde é que estão os pontos de adoecimento, e a gente vai trabalhar os papéis de um, de outro e do nós, que formam o nós é o casal. E aí eu tô falando dentro da perspectiva da minha teoria, que é o psicodrama, que a gente trabalha com os papéis. E o adoecimento acontece onde? Nos papéis. De repente a esposa não está tão desempenhando assim tão bem o papel de esposa. O marido não está tão desempenhando assim tão bem o papel de marido. Psicodrama e constelação familiar tem alguma relação? Não, nada a ver. Nada a ver. Assim, tem algumas técnicas do psicodrama que a constelação pega. Mas, gente, constelação é pseudociência, tá? Não É dá mesmo? pra confiar. Sério? Sério. Não tem base científica suficiente para ser considerado uma ciência. Eu chorei à toa na terapia de constelação familiar. Gente. Em nome da ciência eu chorei e não é ciência. Não é. Mas teve uma polêmica com relação a isso, porque o judiciário estava usando técnica de constelação em terapia familiar, dentro, né, em processos familiares. Não pode, porque não é considerado uma ciência, não tem respaldo científico suficiente e estava sendo usado como forma de manipulação para que vítimas fossem obrigadas a conviver com seus agressores. Como não é ciência, qualquer um pode fazer. Então, um louco que nunca estudou psicologia na vida podia ir lá e usar isso para manipular pessoas. Então, causava muito mais prejuízo, mais violência do que tratar a violência. Reiki? Também não. É uma terapia holística, né, integrativa, mas não é considerado ciência no conceito de ciência de hoje. Também é uma pseudociência. Legal, muito bom. Bom, muito legal. Adorei a sua participação aqui. Achei que foi muito produtiva, fluiu muito. Eu quero agradecer muito pela disposição, por você ter esperado, por você ter, de forma não restrita, falado, olha, pode perguntar o que quiser, que eu vou responder da forma como tem que ser respondido. Inclusive, se eu não tiver resposta, vou falar também que não tem resposta. Sim. Né? E conforme eu vou falando com você, vem surgindo mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Né? E aí eu posso fazer uma outra pergunta? Pode, fica à vontade. Assim, ó, vou fechar minha cabeça aqui, para não fazer mais pergunta. Qual que é a avaliação, o diagnóstico de avaliação psicológica, no que você tem vivenciado hoje, mais difícil de fechar? Borderline, Transtorno de personalidade, de um modo geral, eu considero que é difícil de diagnosticar, porque você tem que fazer uma série de exclusões. Eles confundem muito com alguns tipos de transtorno de humor. Por exemplo, o borderline, ele se confunde um pouco com o bipolar. Só que um é transtorno de humor, o outro é de personalidade. Então, tem que investigar bastante a estrutura de personalidade da pessoa para conseguir diferenciar um do outro. E tem também, assim, outros transtornos de personalidade que se confundem entre si. Por exemplo, a personalidade narcisista com o histriônico. Dá uma confusãozinha, assim, de diagnóstico, então precisa de observação mais atenta. Mas é feito, divide ali bem, a avaliação psicológica consegue ir na linha tênue que existe e falar, não é X, é Y. Assim, nenhum processo de avaliação psicológica vai te dar um diagnóstico fechado. Vai falar assim, olha, 100% de certeza que você tem transtorno de personalidade borderline. A gente trabalha sempre com hipóteses diagnósticas, indicativos. Olha, tem bastante indicativo que seja isso daqui. E aí tem os que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Que é para justamente conseguir diferenciar um transtorno do outro, quando eles são muito parecidos. E existem transtornos raros também, né? Tem os transtornos raros, né?
Transtorno que a pessoa acha que morreu. Tem. Esse transtorno, eu não sei Que eu não sei nem o nome, porque aí, gente, ó, uma curiosidade sobre psicólogo, a gente não é uma enciclopédia humana, a gente precisa recorrer aos nossos livrinhos, tá? A internet, às vezes, então, não tem tudo decorado também. A pessoa acha que é uma planta, é um animal. Já tem até seriado, né, sobre isso, né? Tem. Das pessoas que acham. É uns Esse tipo, transtornos assim, bem é meio bizarros, assim, bem sabe? estranho, né? São mais raros mesmo. E nesse aí você não tem nem teste pra isso, né? Não tem um teste específico para cada transtorno, né? Existem testes que medem determinados construtos que, através deles, a gente vai chegar a um determinado diagnóstico. E alguns testes dá como indefinido? Sim. Tem teste que a pessoa não faz conforme a gente pediu e aí invalida o teste, tem que aplicar outro, porque também não dá para aplicar mais o mesmo teste. Vou manipular o teste. E aí dá inválido. Mas você acredita que, por exemplo, eu gosto muito de teste projetivo, porque por mais que a pessoa tente enganar, aparece lá no teste que ela tentou enganar. E aí já é um dado para mim. Então não dá inclusive, dá assim, ó, trapaceiro. Mais ou menos isso, assim, né? Mas por isso que a gente aplica mais de um teste de cada categoria para tentar ter maior fidedignidade. Pra validar, né? Para validar. Muito bom, muito bom. É excelente. A conversa foi ótima. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas eu não me lembro mais. Ficou aqui na minha cabeça, eu fiquei esperando você falar e acabou que eu realmente não esqueci, já foi descartado. Inclusive, depois, se quiser me dar o diagnóstico sobre qual que é o meu diagnóstico para isso, tá? Acabei de lembrar, é o DISC. DISC é científico? Ele tem um estudo científico por trás, mas ele não é considerado um teste psicológico. O Conselho Federal de Psicologia não reconhece ele como um teste psicológico. Tanto que nas avaliações psicológicas nas organizações, a gente não pode usar o teste DISC como um teste psicológico. Ele é um teste de perfil comportamental que qualquer pessoa pode aplicar. Não precisa ser psicólogo. Então, a gente não leva ele em consideração na hora de fazer uma análise ali para uma organização de um determinado colaborador, porque o CETP não reconhece ele. Eu saí do mundo de ilusões e agora estou no mundo real. Isso aí. Entrei nessa entrevista achando que um monte de coisa era ciência e estou saindo da entrevista com a única certeza que... Pasma com a eloquência desses coaches, desses gestores de RH que tem hoje em dia, porque eles fazem as pessoas comprar uma ideia de que aquilo ali é um teste psicológico. Não é. Mas o gestor de RH faz teste psicológico? Faz. Ou deveria? Não, se ele for psicólogo, né? Ah, sim. Porque tem esses testes tipo DISC, tem o Eneagrama também, que não são testes psicológicos. Então, qualquer pessoa pode aplicar. Não precisa ser psicólogo. E está disponível na internet também. Se você quiser fazer, você abre lá o site, faz você mesmo. É 100% confiável? Não. Porque não tem tanta base científica assim para a gente confiar totalmente. E como eu disse, não se fecha diagnóstico, não se faz avaliação psicológica com 1 ou 2 testes. E tem algum teste que eu posso fazer que tem base científica que eu vou entrar lá e fazer? O diz que ele tem base científica, ele só não é reconhecido pelo conselho. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele é um teste ali de perfil comportamental que está disponível para quem quiser. Entendi. Bom, muito bem. Gostaria então que você desse as suas palavras finais, te agradecer por ter demorado tudo isso aqui, né? Depois da despedida, ainda enrolei mais um pouquinho. Por favor, fica à vontade. Então, eu quero finalizar falando que a avaliação psicológica ela serve para várias coisas. Só que ela tem que ter um objetivo. A gente não faz avaliação psicológica em ninguém à toa. É uma coisa muito séria, que inclusive pode mexer emocionalmente com aquele sujeito que está sendo submetido. Então, tem que ter responsabilidade. Muitas das vezes a pessoa termina de fazer o processo de avaliação psicológica, ela precisa ser encaminhada para uma psicoterapia, porque mais importante que ter um diagnóstico é melhorar a qualidade de vida desse sujeito. Então, eu vejo muitas pessoas numa busca frenética por ter um diagnóstico. O diagnóstico, gente, só ajuda a nós, profissionais, a tratar você melhor, nos dá um norte melhor, uma clareza, ajuda a gente a fazer um plano terapêutico para você. Mas a verdade é que você vai continuar sendo um ser humano normal se você tiver bipolaridade, depressão,
autismo, seja lá o que for, a sua vida ela vai continuar. E o que nós vamos fazer a partir desse diagnóstico é tentar melhorar a sua qualidade de vida. Então, você não é o seu diagnóstico. Eu gosto muito de frisar isso. E no mais, quero agradecer o convite para participar. Gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um prazer responder as perguntas e por mim também eu falo demais, né? Por mim também ficar aqui conversando sobre essas coisas que eu gosto. A gente podia fazer um depois só sobre essa última afirmação sua, né? Você não é o seu diagnóstico. Daria um podcast. Dá pano pra manga, né? É porque as pessoas ficam muito preocupadas quando elas saem com um diagnóstico, por exemplo, nossa, eu sou bipolar e agora meu mundo acabou? Não. Você tem uma condição que é diferente das outras pessoas e você vai aprender a lidar com isso, mas você não é o seu transtorno bipolar. Quero agradecer, então, a esse podcast promovido pela Dalmas Educacional. Se você quiser saber mais sobre a Dalmas, o link para o site está abaixo na descrição do vídeo e também lá no Instagram, no Dalmas, no @Dalmas Educacional, para você conhecer todas as pós-graduações, não só da área de psicologia, mas da área de engenharia, de direito, de estética e de gestão de saúde. Está lá no site da Dalmas. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Yeah.